Perguntar para o professor Eliazar Volpato, que é do Departamento de Engenharia Florestal da UNB. Professor, a floresta, a exploração sustentável da floresta, com o que ela tem de riqueza, sem necessidade de destruição, para se colocar ali em alguma outra cultura, ela é viável economicamente, pelas pesquisas que se faz aí? Nós temos que pensar bem o que é viável economicamente, o que a economia, vamos dizer, capitalista considera, né? Nós entendemos que a questão ambiental, né, ela não pode estar sendo discutida dentro do raciocínio da economia tradicional, né? Mas o fenômeno que acontece na Amazônia, vamos dizer assim, hoje, ele é compreensível e é entendido na área da ciência florestal e da política florestal. Na Europa, né, esse problema já passou e, vamos dizer, os motivos foram outros para manter as florestas. Era a necessidade da madeira, era aqui no... Então nós temos uma história, aqui a nossa história é outra, e o governo sempre se debateu diante desse problema, já desde o início do século, ou mesmo no século passado. A legislação encontrou essa fórmula de resolver. Desde o Código Florestal de 34 foi previsto que o Estado tivesse possibilidade de criar parques, reservas e tudo mais, né? E definido que a nível de propriedade rural, porque é entendido, se sabe, né, que a atividade agrícola é muito mais atrativa, porém nós temos que manter as florestas devido à sua função econômica, devido também até à função econômica da madeira, que não pode ser transportada a longa distância, ela tem que ficar próxima dos locais. Então, a legislação exigiu uma permanência de 25%. O Código Florestal de 65 exigiu a manutenção de 50%, além disso, das áreas de preservação permanente. Então, o resultado de conhecimentos científicos e tal, feito aprendizado, vamos dizer assim, eu diria até secular, todo o conhecimento da ciência. Então, nós temos esse modelo conciliador, né, vamos dizer assim, para viabilizar a atividade econômica com a atividade, vamos dizer assim, conservacionista e também a atividade florestal. O problema é que no Brasil, sempre, o processo de ocupação territorial, nós podemos até dizer a passagem, a entrada da primeira onda, que é a onda da agricultura, né? E o governo sempre utilizou como instrumento de ocupação territorial a agricultura e a pecuária, o café, a cana-de-açúcar, a soja, e na Amazônia ele não está conseguindo fugir desse modelo. Até a nossa Constituição, por exemplo, impede, ou o INCRA, por exemplo, nunca desenvolveu atividades de assentamentos florestais para poder fixar ou fazer que as empresas na área florestal pudessem se assentar num território e fazer o manejo sustentado. E exigiu que os proprietários agora mantenham 80% das suas propriedades com floresta manejada. Só que o incentivo, os instrumentos para viabilizar a permanência das florestas na propriedade está só para a atividade agrícola. E, na verdade, nós temos um único personagem, uma única personagem do ambiente rural, que é o proprietário rural, que assume e vamos dizer, está dentro de um dilema, né, vamos dizer assim, de produzir o que a sociedade quer e ter que conservar o que a sociedade quer. Então, nós temos que agora encontrar os instrumentos de política para viabilizar a manutenção das florestas dentro da propriedade rural, para que elas possam ser manejadas. Ao par disso, as empresas florestais que têm sido criminalizadas até agora, os madeireiros foram criminalizados porque eles sempre andaram atrás da madeira tradicionalmente, culturalmente, sempre fizeram isso. E o governo nunca assentou, vamos dizer, eles num certo local. Nós precisamos, então, mudar a nossa política de ocupação territorial. Nós temos que imaginar o seguinte: a atividade econômica, vamos dizer, que está sendo motivada, é atividade incompatível, e não quero dizer que a agricultura não tem que ter, ela tem lá seu espaço, tem o seu 50% ou seu 20% de espaço para ocupação. Só que, além dos instrumentos que tem, o aparato estatal para fazer a observância dessas normas não existe. Nós podemos dizer quase que dessa forma. Nós passamos de um período até 88, que ficava com a responsabilidade da União, e a partir de 88 passou para os estados, uma vez que a União ficou com a limitada a estabelecer normas gerais. Então, quer dizer, essa é uma outra questão que precisa ficar claramente, quer dizer, entender quem
o causador, não o responsável, diria, pelo desmatamento, o causador do desmatamento, e depois discutir claramente a questão da organização, da administração florestal, deixando tudo muito claro quem são os responsáveis, inclusive num espaço territorial ou com a jurisdição adequada. Eu queria até agora perguntar para o nosso amigo Gessinaldo Cabral, você podia pegar o microfone aqui, você é da Coordenação das Organizações Indígenas Brasileiras, a COIAB, não é isso? Da Amazônia Brasileira. Vem cá, qual é a sua etnia? Sateré-Maué. Da onde que é? Eu sou do estado do Amazonas. Estado do Amazonas. Em que região ali, mais ou menos? Qual rio ali? É fronteira estado do Amazonas, estado do Pará, descendo o rio Amazonas, na confluência já seguindo para o rio no estado do Pará. Hoje, Sinaldo, por exemplo, a gente vê em áreas, por exemplo, como no Xingu. O Xingu é uma reserva relativamente grande, mas que todas as nascentes dos rios que abastecem o Xingu estão em áreas hoje onde predomina o cultivo da soja. Já existe, inclusive, já foi detectado com casos de contaminação por agrotóxico naquela região ali. Isso apesar do Xingu ser uma região relativamente bem protegida, onde as populações indígenas vivem relativamente bem. Que tipo de impacto, por exemplo, o desmatamento está causando aos índios? Como é que você vê isso na sua região lá, por exemplo? Eu queria primeiro dizer que nós temos que chamar a atenção para a responsabilidade que todos nós temos, governos, cientistas, estudiosos e principalmente quem mora na Amazônia, os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas. Nós vivemos lá e aí nós ficamos muito preocupados como que está se dando esta situação. Porque o INPE apresentou o estudo e o governo tentou negar esse estudo. Que mostra o aumento do desmatamento. O aumento do desmatamento. Pesquisas espaciais. Exato. E isto, para nós, é uma vergonha, porque o governo não está conseguindo encarar esse problema na Amazônia. E a ministra Marina Silva sobrevoou a região da Amazônia e verificou de perto. É real. É preciso nós dizer primeiro isso, que existe isso, para nós encarar junto. Eu queria também dizer aqui que, com relação aos povos indígenas, nós estamos sofrendo impactos diretos sobre os desmatamentos, das poluição dos rios, da nascente do rio. O Xingu é um exemplo claro disso. As populações estão sofrendo com a questão do agronegócio, da soja, da pecuária. E isso é gravíssimo, porque nós estamos trabalhando lá numa situação muito preocupante, porque é preciso que realmente nós possamos chamar a responsabilidade do governo brasileiro de assumir uma política de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, não um desenvolvimento capitalista que imperra ainda aqui no nosso país.